Diz assim a palavra do nosso Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha, irmãos, nós vimos domingo passado que João está se apresentando às igrejas que vão receber o livro de Apocalipse, que são essas 7 igrejas que nós acabamos de ler. O escritor, ele revela pontos geográficos onde ele está, por exemplo, aqui a ilha de Patmos. No versículo anterior, ele diz que está prisioneiro, né? Achei-me na ilha de Patmos. E ele está lá por causa da palavra de Deus, ele está lá por causa do testemunho de Jesus como um prisioneiro. E nessa localização geográfica, ele se apresenta identificando-se com os sofrimentos das pessoas que estão recebendo a carta, que são pessoas que estão sofrendo por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, por causa do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. Então ele se apresenta como alguém que é companheiro nas tribulações, que é companheiro no que está acontecendo no reino de Deus, que o mundo odeia o reino de Deus, guerreia contra o reino de Deus, no que está acontecendo diante do período que eles precisam ter perseverança. Ele é companheiro da igreja de Cristo. Ele está se identificando para mostrar essa proximidade que ele tem como a autoridade apostólica de trazer a revelação, de ser este mensageiro que anuncia a mensagem de Deus. Por isso eu quero propor para essa noite o tema em espírito para a visão e para a mensagem. Nós podemos viver uma vida em espírito, e isso fará com que tenhamos e vivamos a visão de Deus e também comuniquemos a sua mensagem. Em primeiro lugar, ele estava no dia do Senhor e teve uma visão do Espírito. Eu quero que você olhe para João, o relato dele para essa igreja. Ele estava no dia do Senhor e teve a visão do Espírito. Por que a importância dessa instrução, o dia do Senhor e a visão do Espírito? Ele diz, versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. A expressão achei-me em espírito não significa que João estava em transe, sem consciência do que estava fazendo, ou do que estava acontecendo, ou das coisas que ele estava vendo. Não, pelo contrário, o texto é claro de que ele viu, de que ele teve consciência. Então, ele não estava em transe, ele não estava atordoado por causa de uma agonia, ou da solidão, ou do sofrimento na ilha de Patmos, porque era um prisioneiro. Pelo contrário, ele estava com seus sentidos aguçados, ele estava atento a tudo que estava vendo, tudo que estava acontecendo. João estava tomado pelo Espírito de Deus. Isso nos ensina algo maravilhoso em tempos difíceis. Isso nos ensina algo maravilhoso em tempos de tribulação. Como ele mesmo disse no verso 9, companheiro de tribulação. Como um prisioneiro, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Ele estava sofrendo. A igreja que recebia esta mensagem do Apocalipse é a igreja sofredora, é a igreja militante, é a igreja que estava sendo perseguida, oprimida por Satanás, pelo Império Romano, pelo Anticristo. Nós aprendemos algo com o que João está dizendo. Achei-me em espírito. Sabe o que nós aprendemos? Que a dor e a tribulação não tira a visão do povo de Deus, não impede que Deus se revele, não impede que Deus traga orientação, segurança, visão para o seu povo.
Não são as lutas que tiram a visão do povo de Deus, que faz com que eles estejam perdidos. O povo de Deus, quando peregrinou no deserto, não peregrinou perdidos. Eles andaram orientados pela nuvem de fogo à noite. Eles andaram orientados pela coluna de fumaça durante o dia, pelo tabernáculo do Senhor que estava presente, trazendo orientação. Deus orienta o seu povo através da lei no Antigo Testamento, os mandamentos, como instrução para orientar a sua igreja. No Novo Testamento ele faz através da doutrina dos apóstolos. João está dizendo que achei-me em espírito. É a mensagem que ele tem para transmitir, é a mensagem do Senhor. As visões que vão acontecer, que ele verá e viu, faz parte da orientação de Deus. A tribulação não impede que vivamos em espírito, que sejamos tomados pelo Senhor. Isso fica tão claro no livro de Apocalipse, que no capítulo 22, no versículo 8, na parte A, no começo, o capítulo 22 é o último capítulo de Apocalipse. João diz assim: eu, João, sou quem viu, quem ouviu e viu. Ele não está em transe. Ele não estava em dificuldades, tendo uma alucinação. Não, ele ouviu e viu estas coisas. Ele é testemunha do que está sendo revelado. Ele estava em espírito. Este é o momento em que a igreja precisa buscar, estar e viver em espírito. Agora, olha como é interessante. O texto também diz que achei-me em espírito. Qual é a outra informação que ele traz? No dia do Senhor. Claro que todos os dias pertencem a Deus, mas esta é uma expressão muito singular. Quando João usa a expressão no dia do Senhor, ele está se referindo ao primeiro dia da semana, ao domingo. E por que fazer menção ao primeiro dia da semana? Porque é o dia em que comunitariamente, prestem atenção, comunitariamente, a igreja celebra, adora, ouve, ensina a palavra, comemora a ressurreição de Jesus com a ceia do Senhor, o sacramento. Olha, é o dia da igreja de Cristo Jesus, o dia comunitário. Esse é um costume em que a igreja passou a guardar o domingo após a ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou no domingo, encontrou com os discípulos, comeu pão com eles, a igreja se reunia aos domingos. Atos capítulo 20, quando Paulo está pregando, você vai perceber a menção ao primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Veja bem, essa é uma expressão que aponta para um sacramento. Não é partir o pão de um lanche comunitário que eles faziam juntos, não. A ideia aqui é de culto, é de adoração, é de sacramento mesmo. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana com o propósito de partir o pão. E Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato os exortava a um momento para a pregação da palavra. A exortação aponta para isso. E ele se prolongou o discurso até meia-noite. Pregou demorado. Não é o que eu quero fazer hoje, mas eu quero que você atente para a importância deste relato. As dificuldades não impediram João de estar em espírito, de uma vida em espírito. Mesmo prisioneiro, mesmo perseguido, mesmo em tribulação, mesmo sofrendo as pressões do mundo e do diabo, a igreja pode viver em espírito. E mesmo em Patmos, ele estava no dia do Senhor. Era domingo. Mesmo privado da comunhão da igreja, eu já falei em outra exposição que Patmos era utilizado como uma ilha prisional e João estava ali preso porque era uma estratégia
de que ele não exercesse a influência que ele tinha na vida comunitária dos seguidores de Jesus. Então ele foi isolado, era tipo um cancelamento social. Pois bem, irmãos, isso não impediu que no dia do Senhor o povo de Deus recebesse a visão. Olha, a Confissão de Fé de Westminster, se você tem a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai encontrar a Confissão de Fé de Westminster e o capítulo 21, versículo 7, o ponto 7, capítulo 21, eu vou ler o ponto 7 aqui da Confissão de Fé de Westminster, quando fala do dia do Senhor. Se você tem a Bíblia de Genebra, eu vou te dar a página é 1797 da Bíblia de Genebra. Eu quero fazer a leitura deste ponto do dia do Senhor da Confissão de Fé de Westminster. Desde a ressurreição de Jesus Cristo, o dia do Senhor foi mudado para o primeiro dia da semana, dia em que na Escritura é chamado de dia do Senhor, igual domingo. Há uma menção ao quarto mandamento aqui, é uma explicação do quarto, o dia do sábado, o dia dedicado ao Senhor. Então, desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia em que na Escritura é chamado de dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Percebam uma coisa, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, de aflições, em que temos dificuldades, até as igrejas que estão conseguindo fazer os cultos presenciais estão limitadas. As pessoas não podem ocupar todo o espaço do templo. Claro que também, isso não é uma perseguição, eu não acredito assim, mas por cuidado quanto à pandemia, mas sofrem pressões, porque nem os restaurantes, nem outros ambientes e muito menos as praias sofrem tantas pressões como a igreja. E as pessoas, até por medo ou por frieza espiritual, têm abandonado a prática comunitária da igreja. João, mesmo a 60 quilômetros da costa da Ásia Menor, numa ilha prisional, dura, áspera, ele está lembrando e guardando o dia do Senhor. Foi tomado pelo Espírito. As aflições, as dificuldades, a pandemia, o seu cansaço, as suas lutas, não podem atrapalhar a dedicação comunitária do dia do Senhor, do sábado cristão. Negligenciar isso é negligenciar o quarto mandamento. E muitos crentes, irmãos, têm tratado o domingo como um dia seu e não o dia do Senhor. As pessoas agora, por este período da pandemia, começaram a tratar o dia de domingo como um dia de não fazer nada e um dia de entretenimento, um dia de passeio, um dia em que eles vão fazer coisas que eles não costumam fazer durante a semana, como andar de bicicleta, passear, jogar bola, passear num parque, assistir e maratonar uma série de filmes ou de minisséries, no Netflix. As pessoas têm usado o domingo para si e esquecem que o domingo é o dia do descanso do Senhor, é o dia de dedicação ao Senhor. Por isso, meus irmãos, não permita que a pandemia e situações difíceis, como o que a igreja na época de João passava, seja um impedimento para guardar e se dedicar ao dia do Senhor. Eu ainda quero fazer uma leitura do nosso catecismo. A igreja presbiteriana é uma igreja confessional de símbolos de fé. Símbolos de fé da Reforma Protestante. Eu gostaria de fazer a leitura do Catecismo Maior de Westminster. Eu vou fazer mais uma vez a propaganda aqui da Bíblia de Genebra, porque essa Bíblia de Genebra e a Bíblia de Herança Reformada, estudo de herança, ela traz os documentos confessionais da igreja, da Reforma Protestante. Não só os símbolos de Westminster, a Confissão de Fé, o Catecismo, mas também traz os cânones de Dort, a Confissão Belga, tantos outros documentos confessionais das igrejas reformadas. Eu quero ler na página 1817, se você tem a Bíblia de Genebra, tá bom? 1817, a pergunta 119. Tem
o Catecismo Maior é dividido por perguntas, e eu quero ler a pergunta 119 e a sua resposta. Quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? O sábado, guardar o sábado. Quais são os pecados? Nós acabamos de aprender aqui que no Novo Testamento, o sábado cristão passou a ser o primeiro dia da semana, tendo em vista a ressurreição de Jesus, as reuniões sacramentais da igreja, os cultos, tá bom? Agora, quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? A resposta: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos. Toda a omissão dos deveres exigidos. Deus tem sido prioridade nesse dia. Você tem dedicado nesse dia do Senhor, ou o domingo tem sido um dia para você. Um dia em que você não pensa, não serve comunitariamente à igreja. E olha, nós estamos tentados a isso, por causa da nossa ausência de cultos presenciais e a dificuldade de fazê-los. O cuidado diante a contaminação e irmãos que realmente fazem parte do grupo de risco e precisam se preservar. Mas nós temos nos preocupados ou temos sido omissos aos deveres exigidos. Olha, outro tipo, do cumprimento descuidado. Se estamos fazendo de forma descuidada, negligente e sem proveito. E o ficar cansado deles. Não aguento mais essas lives do pastor. Já deu. Eu falo muito isso, eu cansei de fazer live. Mas eu percebi que, irmãos, é a ferramenta que Deus deu para a nossa comunidade em Paranavaí. Tendo em vista a nossa circunstância, a nossa situação. Você tem sido descuidado? Você está cansado do domingo, de estar com o povo de Deus? Quando nós nos reuníamos, você ficava cansado da igreja, do culto, enjoado? Cuidado para não ser negligente, para não fazer com que as coisas espirituais do dia do Senhor seja algo negligenciado ou feito de forma descuidada. Toda a profanação do dia do Senhor por ociosidade, por fazer aquilo que é em si pecaminoso. Isso vale para todos os outros dias também, irmãos. E por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários com respeito às nossas ocupações e recreios seculares. Isso vale para todos os dias. Mas principalmente a vida comunitária do dia do Senhor. Isso é uma lição maravilhosa que Apocalipse, através de João, um servo de Deus, e é assim que ele se apresenta, um companheiro da igreja, na tribulação, no reino, e o dia do Senhor é o dia do reino de Deus, é o dia da igreja de Jesus, do sábado cristão, é um dia comunitário. A lição que fica é que mesmo em tempos difíceis, a igreja não abandona os seus deveres de dedicação para com o seu Senhor, com o dia do Senhor dedicado. O quarto mandamento. Olha, por isso agora eu quero ir para o ponto 2 da nossa mensagem, e eu quero lembrar que o primeiro tema fala de ser o dia do Senhor e a visão do Espírito. E nos lembra que podemos viver em Espírito e dedicar-nos a Deus, e o dia do Senhor, um exercício do dia do Senhor, por exemplo, como a guarda do domingo e o serviço cristão, a vida comunitária, mas isso nos faz dedicar ao Senhor mesmo em tempos difíceis. Que mesmo em tempos difíceis podemos ser cheios do Espírito e viver em Espírito e sermos orientados por Deus. A segunda lição que eu gostaria de destacar é a mensagem da visão compartilhada para a igreja. Deus tem uma mensagem e a visão dele para ser compartilhada para a igreja. Olha, presta atenção na parte B do verso 10. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha, há uma ordem,
Há uma voz, uma grande voz. A ideia de grande voz não é apenas alta, mas uma voz potente, clara, límpida. Uma voz com autoridade. Como de trombeta. É interessante porque essa expressão, ela tem um significado do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Para um judeu, ao ler Apocalipse, entende que no Antigo Testamento, Deus entregou a lei a Moisés e neste momento de convocação da entrega da lei, houve som de trombeta. O povo reunido em volta do monte, que trovejava e havia som de trombeta. Quando Deus entregou a lei a Moisés, no Antigo Testamento, João está sendo lembrado disso como uma voz de trombeta. Há algo para ser entregue nesta dispensação do Novo Testamento na vida do seu povo. Eu gostaria de ler com você Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 19, uma leitura longa, mas vale a pena para você ficar familiarizado com a forma com que estes símbolos estão sendo anunciados, para que você não supervalorize a trombeta sem entender o que ela significa. E aí não crie uma fé supersticiosa, como alguns que quando ouve qualquer barulho de trombeta fica falando aí que é o Apocalipse, né? A representatividade da trombeta, como voz, como som de trombeta, é para dizer, olha, Deus está dizendo algo importante ao seu povo. Em Êxodo 19, o povo está recebendo a lei através de Moisés. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta. Presta atenção. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Percebe que a trombeta chamou, convocou o povo estava no arraial, aquilo chamou a atenção. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Deus tem algo a dizer ao seu povo e o som como de trombeta anuncia um novo período. É uma chamada distinta, chamando a atenção ao que está sendo proclamado, e o que está sendo proclamado é para o povo de Deus. Por isso, esta alusão da trombeta tem um significado tão importante para essa voz. É a voz do próprio Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós vamos ver isso domingo que vem, na próxima exposição. É ele quem fala com João. Essa voz é dele. Ele se apresenta assim. Ele tem instrução. Ele está proclamando ao seu povo. Mateus 24, quando Jesus está fazendo o seu sermão escatológico e anunciando a volta do rei, do Filho do Homem. Ele diz no verso 31 de Mateus 24, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Uma convocação clara, distinta. É interessante que a voz, como de trombeta, diz algo para João. E nós vamos concluir por aqui, porque vamos depois falar mais do que esta voz, que é a voz de Jesus, está mostrando e falando ao servo João. Mas ele imediatamente diz, escreves o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Há uma ordem. E esta ordem é para João. Escreve o que você está vendo em livro.
A ideia é de que haja um documento, um papiro, um rolo, e João precisa escrever, documentar tudo o que ele está vendo, tudo que está sendo mostrado, e isso tem que ser enviado às 7 igrejas. Manda às 7 igrejas. O versículo de número 11 faz menção a essas 7 igrejas, e nós vamos continuar com essa exposição. Lembrando que Apocalipse é dividido em 7 estágios. O número 7 é um número muito importante em Apocalipse. Ele tem significado de integralidade, totalidade de Deus. E as 7 igrejas não representam apenas as igrejas enumeradas, mas a sua universalidade, a sua totalidade da igreja de Cristo. Fica evidente, inclusive, pela forma com que foi descrita e foi relacionada às igrejas e às cidades. Elas foram relacionadas como uma rota de que alguém que saía da ilha de Patmos, que ficava a 70 quilômetros da margem do litoral, chegava em Éfeso. Em Éfeso, o mensageiro iria cumprir uma jornada como de correio, como de mensageiro. De Éfeso ele subiria para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, Filadélfia e voltaria a descer, como um U, né? Filadélfia, Laodiceia, a última cidade. Fazia toda a rota completa. A ideia é de que universalmente as 7 igrejas representam a igreja de Cristo. Esta mensagem deveria ser entregue à igreja. Olha, irmãos, com isso eu preciso lembrar que o Apocalipse foi escrito para a igreja de Cristo. A igreja daquela época, a igreja desta época e a igreja de todas as épocas. Porque esta mensagem, ela é uma comunicação clara, distinta, como voz de trombeta para o seu povo. Esta mensagem tem que ser entregue ainda hoje. Pois abrange a revelação de Jesus Cristo na história. No mesmo capítulo 1, no versículo 19, você vai encontrar de novo a ideia, a ordem de Jesus. Escreve, pois as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Olha, preste atenção no verso 19. Escreve as coisas que você está vendo, símbolos, sinais. Escreve essas coisas. As que já são, as que já estão acontecendo. E as que hão de acontecer depois destas. Olha, isso é um relato claro do presente, do passado, presente e futuro. Uma ação universal de Deus. Esta mensagem precisa ser entregue à igreja. Porque é a mensagem de Jesus. Porque traz segurança para a igreja. Porque orienta a igreja em tempos difíceis contra os inimigos do Senhor, do povo de Deus. Que orienta como agir no mundo secularizado, em que o império maligno oferece vantagens, como era o Império Romano oferecendo vantagens para os seus súditos do império, desde que eles se dobrassem à sua cultura, ao seu Deus, à sua religiosidade, mesmo que fosse misturada com um tipo de cristianismo, era permitido para mostrar lealdade ao império. O mundo também pede isso. O mundo também pede que sejamos leais a ele, hoje. Esta mensagem precisa vir para a igreja de Cristo. Uma igreja que luta contra este mundo, que luta contra a secularização do pecado, de um sistema contrário a Deus, que tem sido perseguida pelo diabo e seus súditos e que sente as pressões deste mundo maligno e que aguarda a volta do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta mensagem, esta visão que deve ser enviada, compartilhada para 7 igrejas. 7, que significa a totalidade de Deus, a universalidade da igreja. É uma mensagem que precisa chegar a nós hoje. Domingo passado eu já citei o teólogo William Barclay.
no final da conclusão do sermão. Eu gostaria de repeti-la. William Barclay diz: João estava em espírito. Já vimos como era Patmos, as humilhações, as penúrias que João estava suportando. Não importa quem seja a pessoa, qual seja a sua condição ou situação, qual dura seja a sua vida, sempre é possível estar em espírito. E se a gente estiver em espírito, mesmo que seja em Patmos, a glória e a mensagem de Deus virão. Porque quem anda no espírito é direcionado pelo espírito, irmãos. Não há situação da vida na qual o espírito não possa nos falar. E quando o espírito nos fala, conhecemos a glória de Deus até em Patmos. A mensagem dele é enviada e é compartilhada à igreja. Por isso, meu irmão, busque a palavra de Deus. Não só no livro de Apocalipse, porque Deus se revela através da sua palavra. Em tempos difíceis, vivam uma vida em espírito. Porque quem é tomado pelo Espírito é direcionado por Ele. Dedique-se ao Senhor. Cumpra os seus deveres para com o Senhor. O exemplo do texto, o domingo, dia do Senhor, não é seu, é do Senhor. Não negligencie isso. E ouça, aprenda, deseje a palavra, compartilhe, envie, pregue a palavra. Porque ela traz a orientação de Deus para a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.